A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Glória a Deus por estarmos aqui juntos para ouvirmos a palavra do Senhor, essa palavra que é viva, que é transformadora, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos inspira. Quer dizer que você é muito bem-vindo aqui. Deus te trouxe aqui hoje para falar ao seu coração, para ministrar vida ao seu coração através dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu já gostaria de orar, pedir para que o Espírito Santo fale conosco em nome de Jesus, amém? Pai, nessa hora nós queremos ouvir a tua voz, queremos perceber o que vai no teu coração por meio da tua palavra. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento da tua verdade, da tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero continuar essa história de Davi. Nós estamos seguindo uma série de mensagens mesmo, de Gênesis a Apocalipse, durante todo esse ano. E vai ser, de fato, uma grande bênção podermos passar por toda a Bíblia, destacando histórias e seus princípios espirituais, o que está por detrás dessas histórias maravilhosas da palavra de Deus, o que elas têm a nos ensinar. E hoje não vai ser diferente. Deus tem algo a falar conosco, Deus tem algo a falar no seu coração. Tenho certeza que se você abrir o seu coração, Deus vai ministrar vida e graça em nome do Senhor Jesus, amém? E nós falamos na última live, na última ministração, sobre a queda de Davi. Davi, no tempo que deveria ir para a guerra, ele permaneceu na sua casa, no seu palácio, e aconteceu que, estando ele ali, ele viu uma mulher tomando banho, foi tentado e foi atraído por ela, mandou chamá-la e adulterou. Ela era casada, né? O seu marido Urias estava na guerra, na batalha. Então Davi fez algo que não deveria. Ele permitiu seus olhos serem colocados, né, em lugar que não deveria. Viu uma cena que não deveria ver. E ali trouxe, então, o pecado para a sua vida, né? E nós vamos hoje ver as consequências que Davi teve por essa atitude. Primeiro, por ele não estar no lugar onde deveria estar, que era na guerra. Depois, ele olhar onde não deveria olhar, para uma mulher que não era sua mulher. E aí isso trouxe, então, consequências. Então, ela se engravida. Nós vemos isso no capítulo 11, aqui de 2 Samuel, versículo 5, e ela manda dizer para Davi que ela estava grávida. E aí quando a gente fala isso, que ela ficou grávida, que como uma consequência do pecado, não estou dizendo que a criança é um pecado, não estou dizendo que essa criança é uma maldição, entende? Porque às vezes algumas pessoas hoje acreditam nisso, mas não estou dizendo isso, mas é um fato. O fato de ter tido uma relação pode produzir sim um filho. Isso é claro, né? Mas sabe uma coisa? Nós vemos que o pecado sim há consequências. E nós vamos falar sobre essas consequências que trouxe na vida de Davi. E uma vez que ele fica sabendo, então, do pecado, a gente vê que ele começa, então, a traçar planos para esconder isso, para esconder o pecado. Assim como foi Adão e Eva, que tentaram esconder. A gente vê que o pecado, quando vem, traz culpa, e uma vez que a culpa vem, então tentamos esconder o pecado. E foi o que Davi tentou fazer aqui, mas nós vamos ver como a história se desenvolveu. Então, capítulo 11, versículo 6, de 2 Samuel. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os seus pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou a
porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para casa. Fizeram-no saber Davi, dizendo: Urias não desceu de sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Então, nós vemos que o pecado de Davi, ele vem trazendo, então, consequências. Então, você vê que aparece a gravidez, e como eu disse, a gravidez não significa que aquele bebê é amaldiçoado, entende? Mas foi, com certeza, uma consequência. E eu vou dizer algo, lá na frente, essa criança ainda é morta por Deus, ferida de uma enfermidade, morta. E aí você fica pensando, mas que Deus é esse? Né? E aí nós temos que entender algo na palavra de Deus. Quando nós estamos estudando ou entendendo o Velho Testamento, ou lendo os livros, né? Você sabe que a Bíblia é dividida em 2 testamentos ou 2 alianças, o Velho Testamento, a Nova, e o Novo Testamento, ou a Velha Aliança e a Nova Aliança. Nós vemos que até Cristo vir, havia uma maneira como Deus agia. Depois de Cristo, há outra maneira de Deus agir. Então, há uma diferença aí. Então, para que você entenda os textos do Velho Testamento, você precisa entender. Porque eu estava dando aula esses dias, né? E uma pessoa perguntou: pastor, e a gente estudando o Velho Testamento, pastor, mas parece muito diferente. A maneira como Deus trata no Velho Testamento é de uma maneira muito forte. Então, você vê que Deus pede para matar as crianças, que nós estávamos falando de conquistar a terra prometida, para matar as pessoas, né? E matar as crianças. Então, é uma maneira muito diferente do que hoje nós vivemos na Nova Aliança. E de fato parece que era um Deus no Velho Testamento e agora um outro Deus no Novo Testamento. Então, a verdade é que Deus é o mesmo, mas a maneira como Deus agia no Velho Testamento é diferente do Novo Testamento, com certeza. Até porque no Velho Testamento você também vai ver as manifestações de Deus que eram muito mais visíveis, muito mais claras. Então você vê as 10 pragas, você vê o mar se abrir, você vê a água saindo da rocha, você vê o maná caindo todos os dias, você vê a nuvem de glória durante a noite e a nuvem durante o dia. Você vê manifestações de Deus de uma maneira muito incrível. Fogo cai do céu, coisas extraordinárias no Velho Testamento, não é? Então, coisas muito visíveis aos olhos humanos. Então, lá você vê a manifestação de anjos. Por exemplo, no Velho Testamento, a manifestação de anjos é muito grande. Não é verdade? Por quê? Porque naquele tempo, o Espírito Santo não habitava dentro do homem. A graça de Deus hoje é que hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Mas naquele tempo não. Então tudo era muito natural, tudo era muito visível. Não era de uma maneira espiritual hoje, como nós temos. Então, lá naquele tempo, se ouvia a voz de Deus muito mais audivelmente, muito mais vezes. Entende? Diferentemente de hoje, a voz de Deus é no nosso espírito. É pelo que já está escrito na palavra de Deus. Então, a maneira como Deus se manifestava era de uma maneira diferente no Velho Testamento. Mas também, as consequências eram diferentes. E aí você percebe que a maneira como Deus também agia, trazia consequências, também era uma maneira visível, para que ficasse claro. Então você vai perceber, por exemplo, que a Bíblia diz que na lei, que era olho por olho e dente por dente. Então se você desse um murro em alguém, quebrasse o dente de alguém,
a consequência seria que você também iria receber um outro. E eu imagino como é que seria isso, né? Seria talvez quebrando mais e mais dentes uns dos outros. Então veja, era uma maneira diferente, porque ainda não havia vindo a Cristo, aquele que é o pagamento da nossa dívida. Mas glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus por Cristo que morreu na cruz. Não é verdade, irmãos? Glória a Deus, quantos podem dizer amém por Jesus Cristo? Porque, por mais que a gente não veja todas essas manifestações que a gente viu, né, no Velho Testamento, porém, também nós não vemos essas consequências tão drásticas na nova aliança. Agora, eu não estou dizendo que o pecado não tenha consequência. Eu não estou dizendo que hoje na nova aliança nós podemos pecar e está tudo resolvido. Quer dizer que não. Deixa eu te falar. Se seu filho põe a mão no fogo. Você falou para ele não pôr a mão no fogo. Né? Tomar cuidado com o fogo. E ele vai lá e põe a mão no fogo. Ele se queima. Ele corre para dentro da casa. E aí então ele fala para você, olha, me perdoa, eu coloquei a mão no fogo. Você como pai, normal, você vai perdoar. Não é verdade? Você vai perdoar seu filho que pôs a mão no fogo. Mas deixa eu te dizer, o fato dele ter posto a mão no fogo, que foi errado, você falou para ele não pôr a mão no fogo. O fato de você perdoar ele significa que sarou a dor? Não. A dor continua ali. Porque ele colocou a mão no fogo. E eu vou te dizer mais. Pode ainda ficar uma cicatriz por ter colocado a mão no fogo. Eu me lembro, né, uma vez que nós viajamos e meus filhos ficaram com a minha sogra. E num momento ali, né, meu filho colocou a mão no ferro de passar roupa. Você acha que como pais nós falamos, não, está perdoado? Não, está perdoado. Está perdoado por ter colocado a mão no fogo. Mas deixa eu te dizer, queimou. E até hoje tem uma cicatriz. Cicatrizes são para mostrar, não dói mais, mas elas são advertências para nós. Então Deus hoje traz consequências, ou o pecado tem consequências? Com certeza tem. Elas são necessárias para nossa proteção, para nos guardar. Não posso dizer que é da mesma maneira como era no Velho Testamento. Mas eu quero dizer que ainda há consequências. E não brinque com o pecado. Não brinque com as coisas espirituais como não tivesse nada. Como nada tivesse acontecendo. Isso não é verdade. Ok? Então isso pode te afastar do Senhor. Isso pode te impedir de fluir. Pode te encher de acusação, de culpa, de condenação. Tantas coisas podem vir e podem trazer um mal-estar. E pode, claro, trazer consequências que vão ser visíveis também. Entende? Em um certo ponto, pode chegar um momento. É claro que hoje a misericórdia de Deus, a maneira como Deus age é de uma maneira muito mais longânima do que no Velho Testamento. Até porque hoje também existe o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que nos mostra e nos capacita, na verdade, a vencer o pecado. Né? Algo que naquele tempo eles não tinham essa força, vamos dizer, que hoje está dentro de nós, que é do Espírito Santo. Né? Na verdade, hoje o padrão foi até elevado. Naquele tempo dizia para não matar, mas hoje diz se nós odiarmos, nós já matamos. Naquele tempo diz não adulterarás, mas no tempo da lei. Mas agora, se você olhar para a mulher com intenção impura, você já adulterou. Então o nível aumentou, mas também a capacidade de Deus, que agora o Espírito Santo dentro de nós, também aumentou. Ele é que nos ajuda a vencer o pecado, vencer as ciladas do inimigo. Mas então, nós vemos aqui as consequências. E então, uma vez que Davi pecou, e ele fez o que não devia, ele então tenta esconder o pecado. Uma outra consequência. Agora você vai ver que um mal chama outro mal. Um abismo chama outro abismo. Ele traça um plano. Vamos trazer Urias. Se Urias voltar para sua casa, ele vai então dormir com a sua mulher. E aí é como se o filho fosse dele. Vamos resolver dessa maneira. Foi que Davi então articulou. Manda então chamar Urias
para vir para Jerusalém. E ali Davi falou, olha, vai para sua casa, vai ter um tempo ali com a sua esposa, né? Em outras palavras, vai se alegrar. E aí sabe o que foi a atitude dele? Ele falou, eu vou ficar aqui com os outros servos, não vou para minha casa. Nós estamos num tempo de guerra. Eu vou ficar por aqui. E aí, então Davi fica sabendo que ele não vai para casa. Chama ele e pergunta para ele, por que você não vai para sua casa? Por que você não aproveita esses dias de folga que eu te dei? Você é uma pessoa muito, muito boa. Vai lá. E qual é a resposta dele? Olha o que diz. Versículo 11, nós já lemos. Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, que Joabe era o capitão, era o comandante, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Olha a lealdade. Uau! Davi desleal, mas Urias leal. Eu não vou fazer. Todos estão jejuando. Todos estão buscando a Deus. Eu vou fazer o mesmo. Todos estão no só propósito. Eu estou junto. Lealdade. Eu estou junto com a minha equipe. Eu estou junto com a minha igreja. Eu estou unido. Eu não vou ir para o pecado. Eu não vou ir para a contramão. Não vou fazer outras coisas. Não, eu vou ficar focado. Sabe, leal. Aqui nós vemos um homem leal. Que Deus nos ajude a ser como Urias. Leais. Entende? Sabe, disposto ao sacrifício. Disposto a estar diante daqueles homens que também estão na batalha. Estão também na guerra. Então isso chama-se lealdade. E é impressionante isso. E no outro dia, o que Davi faz? Embriaga ele. Chama ele para beber. E ele, claro, vai bebendo até se embriagar. E é interessante que até embriagado ele não volta para casa. Veja, olha só. Ele poderia estar dominado ali pelo álcool. Não é? Ele estava, de uma certa forma, embriagado, sim. A Bíblia diz que estava. Porém, ele não volta para casa. Mesmo assim, ele tem uma certa lucidez de ainda permanecer no lugar onde ele deveria permanecer. Uau! E aí você vê que um abismo chama outro abismo, porque Davi, então, manda ele de volta para a guerra. Mas ele manda com uma carta na mão. Justamente a carta, que ele não sabia, claro, que estava dizendo que era para colocar ele na frente da batalha e deixar ele depois desprotegido, na verdade. Então deixa Urias lá na frente da batalha. Então depois vocês saem para que ele morra ali na batalha. Olha o que Davi armou. Sabe o que aconteceu? Urias morre. Desse jeito. Morre na frente da batalha. Uau! Olha a consequência do pecado. Olha um abismo chamando outro abismo. Por isso que quando você põe a mão no fogo, tira logo. Porque se você não tirar, quanto mais permanece a sua mão no fogo, mais ela vai queimando. São as consequências do pecado. Então hoje eu vim aqui falar para vocês que o pecado tem consequências e nós não temos ideia aonde pode chegar a consequência do pecado. Entende? Então você tem que tirar a mão do fogo, porque senão o fogo vai se alastrar e vai se tornando cada vez pior. E aí nós vamos ver essa história aqui mais pra frente e amanhã nós vamos compartilhar sobre a resposta de Davi quando o profeta vem até ele, porque a criança nasce, ela fica enferma e aí depois ela chega a morrer. Mas existem consequências do ato de Davi. Você vai ver que o que Davi fez à escondida, depois o seu filho fez às claras, com as suas servas, né?
se prostituindo, se adulterando com suas servas ali, com as servas de Davi, à plena luz do dia, coisa terrível. Ou seja, mais consequências, e consequências, e consequências. Mas hoje eu vim aqui apenas para te alertar, como um homem de Deus, alguém que está trazendo a palavra de Deus, que nós devemos, na verdade, nos guardar e nos proteger de todo qualquer pecado. Que Deus nos guarde, nos livre de todo mal, para que a gente não seja tomado pelo pecado, pelas consequências do pecado. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, nos livre do mal. Não é que nós possamos ter um coração rendido ao Senhor, independência do Senhor, para dizer: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do pecado, livra-nos das ciladas do inimigo, livra-nos, Senhor, de andarmos por caminhos tortos, livra-nos das consequências do pecado, livra-nos de irmos para lugares que nós não deveríamos ir. Sabe, essa atitude humilde e decidida, de dizer: Senhor, nós precisamos do Senhor, eu preciso do Senhor, eu não quero pecado, eu não quero andar por caminhos tortos, eu sei que o Senhor é por mim, eu sei que o Senhor é a minha proteção, eu sei que o Senhor é quem me guarda, o Senhor me livra de todo mal, né? Tanto é que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te livre do pecado, que o Senhor te livre do pecado, porque o pecado ele traz consequências, e se nós não lidarmos logo com isso, nós vamos caindo em buracos mais fundos, e problemas se tornam maiores e maiores. Mas que Deus nos livre, em nome do Senhor Jesus, da queda, do escândalo, da vergonha, em nome do Senhor Jesus. Porque se o Senhor é por nós, se o Senhor está conosco, então nada vai nos impedir de avançarmos. E toda força, toda capacitação, com certeza vem de Deus, para vencermos todo o mal, todo o pecado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar nesse dia. Você vai ter um dia glorioso, poderoso, cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênção e de graça sobre a vida dos meus irmãos. E declarar que eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. Declarar que eles vão experimentar da vida vitoriosa contra o pecado, contra a carne, contra o mundo. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a bênção e o favor de Deus sobre a vida deles. E a vitória do Senhor sobre a vida deles. Eu declaro que eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. E que o Senhor é por eles, o Senhor é com eles. E eles, de fato, vão desfrutar de bênçãos abundantes da parte do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, que a palavra de Deus possa sempre nos alimentar, mas também nos proteger. Essa palavra justamente é para que você receba ela e que Deus te guarde, entende? De todo pecado. E Deus te livre de todo pecado. Amém? Essa é a realidade, essa é a verdade que nós queremos viver. Que Deus nos guarde. Então você ouve a palavra e a palavra gera fé. Fé para quê? Fé para vencer o pecado. Fé para vencer as obras do inferno, em nome do Senhor Jesus, contra as nossas vidas, que tentam nos derrubar, ok? Então o diabo está sempre aí tentando nos derrubar, mas que nós possamos ser guardados em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Amém, Kátia. Obrigado. Eu recebo toda a palavra de bênção. Irmãos, orem por mim sempre. Irmãos, não sei se vocês viram, perceberam, claro, com certeza, nós mudamos de horário. Agora nós começamos a nossa live de segunda a sexta, às 7 da manhã, é horário aqui dos Estados Unidos, 8 horas horário de Brasília, do Brasil, tá bom? Então esse é o novo horário, eu queria que você chamasse outras pessoas para participarem também, já é mais cedo aqui nos Estados Unidos, eu fiz justamente por causa disso. Eu sei que para os irmãos do Brasil vai ser mais tarde, 8 horas, ok? Mas eu quis pegar também o nosso pessoal aqui já acordado, muitos entraram aqui, né, às 7 da manhã, que eu acho que é o melhor horário para o pessoal aqui dos Estados Unidos, que também é o meu objetivo, abençoá-los e inspirá-los em nome do Senhor Jesus. Sei que outros assistem depois, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, e até mesmo pelo Facebook, mas o mais importante é saber que a palavra de Deus está sendo liberada, está sendo
transmitida a outros em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E nós temos aí 365 histórias para compartilhar. Eu não sei, já não fiz as contas aqui agora, talvez não sei de cabeça, mas com certeza já vão aí 4 meses e meio. Então nós estamos aí provavelmente fazendo aí já mais de 130 lives para a glória do Senhor. Então falamos de muitas histórias bíblicas e eu tenho certeza que tudo isso é para nossa edificação. Por isso vai ficar gravado no YouTube, para que você assista depois, para que você lembre, fala, um dia o pastor pregou sobre algo, vou lá ver, né? Ou você pode ir lá pesquisar também no YouTube e ver as histórias que nós estamos compartilhando para ser edificação na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, que alegria estarmos juntos aqui hoje. Amanhã, 7 horas da manhã, voltamos, se assim o Senhor permitir. E 7 horas, horário aqui dos Estados Unidos, 8 horas, horário do Brasil. Que Deus abençoe o seu dia. Você vai ter um dia muito abençoado. Muito abençoado. Você que está ouvindo a palavra de Deus aqui, essa palavra é transformadora, é maravilhosa. E com certeza você vai desfrutar de bênçãos e mais bênçãos dos céus. Em nome de Jesus. Tá bom? Amo vocês. Um grande abraço e não deixe de compartilhar o que você tem recebido aqui, hein? Deus abençoe.